Bom, boa tarde a todos. Eu quero agradecer à comissão organizadora de falar um pouquinho de transplante em doença autoimune. Não é uma área que nem todo transplantador gosta. A gente teve a felicidade de embarcar nessa aventura junto com o Dr. Júlio Voltarelli e continuamos agora com novas frentes. E basicamente eu vou fazer um apanhado geral, falar das últimas publicações que tem nessa área. Vou focar principalmente em esclerose múltipla e doença de Crohn, que é o projeto que nós temos, e falar bem rapidinho de esclerose sistêmica, uma vez que essa é a expertise mais do grupo de Ribeirão. Então, o grupo de doença autoimune é um grupo grande de doenças, mas que afeta grande parte da população. Você tem uma ativação aberrante do sistema autoimune, que você tem uma falha de regulação e da tolerância. Elas raramente são ameaçadoras à vida, mas ela atinge principalmente pessoas na idade produtiva e pode, efetivamente, em casos mais graves, até encurtar mesmo a vida, mas o fato, principalmente, é a queda da qualidade de vida. E os comportamentos das doenças têm comportamentos, muitas vezes, embora algumas sejam bem tranquilas, outras se comportam de maneira bem refratária, que necessitam tratamentos prolongados, recidivas e recaídas, e mesmo resistência a esses tratamentos. E de onde surgiu a ideia de que talvez o transplante pudesse ser interessante para isso? Basicamente de estudos pré-clínicos, né, onde você fazia um tratamento, primeiro um modelo animal para lúpus, onde você fazia extensão de célula-tronco e conseguia reverter parcialmente alguma dessas complicações. Além de relatos de casos de pessoas que tinham uma doença autoimune, faziam o transplante alogênico por alguma razão e sentiam uma remissão, além da sua doença, da doença autoimune que ele apresentava. Aqui, em alguns casos, pacientes que tinham lúpus, artrite reumatoide, psoríase, etc. E daí começou também a fazer modelos animais. A gente tem modelos muito interessantes, somente para a esclerose múltipla, para poder avaliar se tinha algum tipo de alteração. Esse é um modelo animal para artrite induzida, onde você fazia um condicionamento de alta intensidade e conseguia remissão desse quadro. Então, basicamente, existe uma grande discussão o que efetivamente o transplante, vamos primeiro falar em transplante autólogo, a experiência com o transplante alogênico é bem pequena nessa área. O que você estaria conseguindo com o transplante autólogo? Seria um aumento da imunossupressão, então, ou você estaria conseguindo aumentar a tolerância, você estaria fazendo um reset do sistema imune, haveria necessidade mesmo de você infundir as células-tronco. Lembrar que a doença, esse cartoon é interessante, ele mostra que, na verdade, a doença autoimune ela tem uma base genética, mas é multifatorial. Né? Você tem populações de alto risco e tem fatores ambientais que levam ao aparecimento disso também. E, basicamente, o transplante ele se baseia, obviamente, na mobilização da célula, a obtenção da célula como se fosse um transplante autólogo. Existe uma pré-fase que varia de acordo com os protocolos que vão ser usados. Se você vai manipular essa célula, vai fazer seleção dessas células, vai fazer expansão. Existe o próprio condicionamento, né, que é a quimioterapia, e também os modelos de quimioterapia podem ser mieloablativos, não mieloablativos. Tem a fase que você fica aplasiado, depois você tem a recuperação imunológica. Esse trabalho aqui ele mostra, na verdade, que o objetivo você tem de tentar como seria a reconstituição imune no pós-transplante, que é a maneira de você entender esse mecanismo e talvez melhorá-lo. Você tem alterações das células de TREC, aquelas células que saem do timo, você tem alterações das células T reguladoras, você tem alteração do perfil dos linfócitos de memória. Então, são vários mecanismos que atuam quando você faz esse procedimento. Esse é um dado mais recente do registro europeu, mostrando a quantidade e o perfil dos transplantes para doença autoimune. O grande campeão é a esclerose múltipla, você vê basicamente 800 transplantes relacionados. Em seguida, você tem outros transplantes com esclerose sistêmica, em lúpus, algumas doenças hematológicas também. Curiosamente, o nosso primeiro transplante de doença autoimune foi, na década de 90, uma paciente que tinha uma anemia hemolítica. A gente fez um transplante, nem mencionava isso. Depois nós entramos com um protocolo junto com o grupo de Ribeirão, mas já foi em 2003. E algumas outras doenças também, como, por exemplo, doença inflamatória intestinal, que agora é um novo interesse do nosso serviço. Então, como
surgiu, vou começar a falar um pouco de esclerose múltipla, porque é a doença que é mais transplantada, é onde nós temos mais experiência também. Os primeiros relatos, como vocês veem, data de 1997, o grupo grego mostrou, então, pacientes que tinham EDSS, é um indicador de gravidade de doença, você vê a partir de mobilidade, necessidade do paciente conseguir caminhar, andar de cadeira de rodas, e 5 a 7,5 são graus altíssimos. Vão ver que atualmente a recomendação é fazer transplante com uma coisa mais baixa. Mas esse estudioso, em 1997, publicou mostrando que em regimes com BIM e ATG, sem seleção, porque esse é um assunto que a gente vai falar aqui, você estaria reinfundindo de novo o linfócito T autorreativo, você não estaria causando, mas ele chega à conclusão que o autólogo é factível, ele pode, pelo menos, tentar ter algum benefício clínico e sugere novos tratos. Esse, então, é o perfil de sobrevida dos transplantes, que isso é a primeira coisa que permitiu o avanço de transplante nessa área. Vocês verem que a sobrevida é excelente. É pouco aceitável qualquer mortalidade nesse tipo de indicação. Então, vocês veem que a sobrevida global, né, e depende também da indicação. Depende da indicação da patologia. Agora, a sobrevida de nível de progressão também depende da patologia também. Então, vocês veem aqui que há uma resposta... Há uma resposta inicial, mas há uma queda, uma recidiva da doença. Então, o grupo que principalmente está discutindo, que é esclerose múltipla, você tem uma boa resposta, mas o indivíduo tende a recair. Então, esse reset, essa alteração de mobilização, muitas vezes ela é temporária. Então, a esclerose múltipla, só para lembrar, a gente começou a falar dela, mas ela é uma doença autoimune desmelinizante. Ela atua principalmente, atinge principalmente pessoas jovens, então não é incomum com 10 anos de doença, a pessoa está com dificuldade para caminhar, com 20 anos, 10 anos já não consegue trabalhar, com 20 anos já está com necessidade de auxílio, e casos ainda mais graves. Você tem uma desmenização, né, com dano axonal, e efetivamente um modelo clássico de doença onde você tem os linfócitos atuando contra a bainha de mielina. Existem cada vez mais estudos para ver o perfil genético dessa população e por que as pessoas respondem bem e outras não respondem tão bem. Então, você tem uma forma chamada remitente recorrente, ou uns também gostam de falar de surto-remissão, e essa fase, desse tipo nessa fase da doença, ela tem um processo inflamatório muito intenso, né? Só que a partir do momento que você vai tendo surtos, você vai começando a ter grau de deteriorização acumuladas e tende a você recair para uma fase de secundária progressiva. E existe também um grupo de doença que é muito agressivo, que é a forma rapidamente progressiva. E como eu vi aqui, existe uma mortalidade inerente também a isso, à gravidade. Então, como eu disse, existe uma fase da doença que é inflamatória, né? E uma fase da doença que você já tem lesão axonal. É importante para a gente saber em quem indicar o transplante. Então, esses são os trabalhos iniciais. Vocês veem aqui que existia uma sobrevida boa, você diminuía a chance de progressão. Aqui são trabalhos iniciais. Aqui tinha seleção de CD34, com esquemas bem mais agressivos. Aqui um esquema sem seleção de CD34, mas também com um esquema um pouco menos agressivos, mas ainda com BIM e ATG. E, basicamente, a pessoa que mais contribuiu para isso é um grande incentivador de doença autoimune, é o Dr. Burt, e onde ele, na verdade, colocou todas as fichas dele, no caso da esclerose múltipla, no transplante não mieloablativo, né? E aí ele conseguia verificar que você tinha uma sobrevida livre de progressão em 3 anos de quase 100%, com uma mobilização com 2 gramas de ciclofosfamida, sem manipulação, os resultados excelentes. E ele tem uma publicação do ano passado, que eu vou apresentar aqui, que é bastante interessante. Então, quais são os fatores que podem afetar o resultado de um transplante? O tempo de doença, obviamente, se você deixar o paciente com doença muito avançada, ele já tem aquela lesão neurológica definitiva, ele não vai responder. E também parece que a idade do paciente. Existem outros fatores também, né? Se o paciente tem esse quadro inicial, que tem um quadro inflamatório de surto-remissão, as respostas são excelentes. Se ele já tem uma secundária progressiva, é uma história completamente diferente. Obviamente, o que a gente está querendo é que o indivíduo
volte uma qualidade de vida, tenha uma melhora na sua qualidade de vida. Os trabalhos mostram que o transplante consegue isso, nos vários tipos de análise, seja emocional, seja na função cognitiva, seja na alteração de saúde e mesmo na satisfação sexual. Esses são os principais trials que são mais recentes, que é o que a gente vai conversar hoje. Vocês viram que são publicações que saíram agora ano passado e não, porque eram estudos que eram muito de experiência pessoal, experiência de alguns indivíduos. Esses são os primeiros trials randomizados, e aqui nós temos o grupo do ASTIS, que é de esclerose sistêmica, o SCOT também, o ASTIC, que é de doença de Crohn, o assística da esclerodermia e, mais recentemente, o grupo de esclerose múltipla. Então, ainda são grupos pequenos de pacientes, né? E aqui com os resultados mostrando, que a gente vai falar um pouquinho com mais detalhe. Então, vamos falar primeiro de esclerose múltipla, né? Que é o ASTIMS, que ele compara basicamente o uso de quê? De BIM, não é a ciclofosfamida que o Richard Budd consegue recomendar, que é 200 mg, contra a mitoxantrone, né? E ele avalia também em surto-remissão, mas secundária progressiva. E o objetivo primário desse trabalho não era queda do EDSS, era a redução das lesões do T2, né? E o que ele encontra é que, efetivamente, uma redução importante. Quem usava MTX, você continuava tendo a lesão na ressonância, quer dizer, tinha atividade, contra o indivíduo que fazia o transplante. No entanto, a redução era altamente significativa, mas não houve diferença na capacidade, na progressão da incapacidade. Então, basicamente, o condicionamento era esse, né? Na verdade, a ASTIMS, então, concluiu que houve uma melhora da regressão do T2. Essa é uma publicação do Richard Budd do ano passado, onde ele define só a população de remitente recorrente, que é aquele grupo que tem quadro inflamatório. Ele faz a mobilização com 2 gramas de ciclofosfamida. O condicionamento é 50 gramas de ciclofosfamida durante 4 dias. ATG, uma dose um pouco maior do que a gente usa no protocolo brasileiro, né? E aí ele modifica um pouco do esquema que atualmente a gente acabou assimilando. Ele usa altas doses de solumedrol, né, do período que você está usando o ATG, e usa depois uma diminuição lenta do corticoide. Uma outra coisa que o Richard Budd incentiva e frisa no trabalho é que o paciente tem que ter febre o menos possível. Qualquer surto de febre, portanto, de infecção, ele piora o quadro. Então, são esses resultados que ele apresenta. Esse seria mais ou menos o grupo que ele avaliou. Então, é um grupo que tem um segmento curto, embora seja de um grupo bem de bom tempo, e os resultados são bastante interessantes. Quer dizer, 50% dos pacientes caiu aquele índice de DCS em 1 ponto. Então, você conseguir isso é uma coisa bastante interessante. Esse é o quadro mais interessante. Só que, nesse mesmo trabalho, então, vocês conseguem ver que 87% dos pacientes tinham uma sobrevida livre de progressão. Então, ele advoga, primeiro, que esse é um procedimento muito bom para esse grupo de pessoas, né, que tem o surto-remissão e que consegue resultados muito interessantes. Se você olhar esse trabalho, e é bom você ler também as cartas os editoriais, eles têm algumas críticas ao trabalho do Budd. Primeiro, ele fica, se você está estudando surto-remissão, será que muitas pessoas que remitiram naquelas que remitiriam mesmo, porque tem um inflamatório? Né? Será que, na verdade, você não está considerando isso? Né? Será que aquelas pessoas que voltam no período são aquelas que podem voltar, aquela que você perde segmento, que o segmento vai ser perdido ao longo do tempo, também são as pessoas que estão bem? E ele coloca também que, na verdade, 2 anos é muito pouco uma doença neurológica. Então, lembrar que é muito difícil você avaliar no surto-remissão se tudo isso foi o efeito do transplante ou que era a própria evolução da doença. É só uma crítica. Quem gosta do assunto, lê o artigo e lê também as críticas a ele. Então, mas é impressionante você observar que como você consegue ter a estabilização da doença mesmo um longo período depois. Aqui. Então, essas são as considerações. E mesmo a grande dificuldade que a gente tem são
os casos controles, né? Para você avaliar o efeito daquilo com um cubo controlado, que também é outra crítica ao artigo do Bird. Esse é um artigo, para a gente voltar um pouquinho e pensar, o que a gente está fazendo quando faz um transplante autólogo, né? Então, tem vários estudos, alguns estudos e publicações bem interessantes, com algumas publicações junto com o Bird, fora. Nesse eu vi recentemente 2 publicações com o grupo de Ribeirão, junto com os seus parceiros internacionais. Esse aqui, na verdade, ele coloca o efeito do transplante na capacidade de diversificação do receptor de célula T. Então, você consegue efetivamente, consegue diminuir você consegue ter um aumento da diversificação do receptor, e você consegue também mexer no Treg também. Esse trabalho é interessante, que é um trabalho animal, ele fica discutindo se vale a pena também você utilizar Treg no pós-transplante. Ele chega à conclusão que não, que o efeito é principalmente pela diversidade do linfócito T. Aqui esse trabalho também mostrando como é que você modifica o repertório. Esse é o trabalho que também é publicado pelo grupo de Ribeirão Preto. Ele mostra como é que você modifica o repertório do linfócito CD4 e CD8. Né? Então, você mostra que, na verdade, você tem grande alteração do perfil antes e depois do transplante. E o do grupo que mais modifica é o linfócito CD8. Aqui mostrando também no mesmo trabalho, mostrando exatamente isso, como você... E isso também tem variação com a resposta clínica. Se o indivíduo realmente ele responde mais, a diversidade, a modificação é maior. Então, tem provavelmente uma relação com a resposta clínica. Em relação à esclerose sistêmica, é um grande desafio. No Einstein, a gente focou geralmente em esclerose múltipla, deixamos os casos mais difíceis para o grupo de Ribeirão, que tem a maior experiência, mas é muito desafiante, porque existem pequenos detalhes que são fundamentais para você segurar a mortalidade, que não é zero nesses pacientes. Então, trabalhos mostram que você tem que avaliar muito adequadamente a prova de função pulmonar desse paciente, a parte cardiovascular, avaliar são pacientes que têm uma reserva muito baixa para você manipular líquido, etc. Mas é uma doença muito agressiva e que, na verdade, não existe um tratamento adequado. Então, esse é o grupo mostrando que a esclerose sistêmica tem uma segunda, se não é a terceira indicação de transplante. E esse é o trabalho Asterix, que, na verdade, ele compara a ciclofosfamida com a ATG e a ciclofosfamida endovenosa por um ano. Né? É um trabalho multicêntrico, né? E que ele mostra, na verdade, o quê? O transplante realmente tem um benefício, né? Apesar comparado com o grupo controle. Então, realmente, esse foi um trabalho mais positivo daqueles grupos que a gente vai mencionar um pouquinho. Então, esse trabalho mostrando exatamente isso, o ganho de benefício que você tem para esses pacientes. Bom, e aí a pergunta que sempre a gente fica discutindo isso, né? Lógico que para a gente não tinha, a gente começou a fazer esse tipo de transplante faz mais de 10 anos, a gente nem se deu o trabalho de discutir isso, porque a gente não tinha equipamento para fazer CD34. Esse é o trabalho também da Carolina, de Ribeirão Preto, que ela faz essa pergunta, faz diferença fazer seleção de CD34? Né? E ela estuda isso no grupo de esclerose sistêmica. E o que ela mostra, na verdade, é que, pelo menos relacionada à incidência de recaída, isso na análise, aqui aparentemente, na análise multivariada, aqui aparece que a seleção CD4 teve um efeito de diminuição da recaída, mas quando você faz análise multivariada, não. Então, a gente está tranquilo que, pelo menos para essas duas que a gente está falando, a esclerose sistêmica, o fato de a gente não ter a seleção positiva não vai impedir. E aqui, esse trabalho mostra também a importância de você, isso ela avalia também a CDT4, os pacientes que tinham risco, envolvimento cardíaco e não tinham envolvimento cardíaco. E não houve nenhuma mudança da CDT4, seja na sobrevida de progressão e mortalidade. Então, é um trabalho que eu achei bem interessante. E a doença de Crohn, que é atualmente o interesse do nosso serviço dentro da área de doença autoimune. Aqui é um pioneiro de doença de Crohn, o Dr. Milton Ruiz, e a equipe dele no São José do Rio Preto, que fez o primeiro caso que eu tenho conhecimento em 2014. Né? Nós temos um protocolo que eu vou apresentar para vocês, que tem uma técnica um pouco diferente.
Mas a doença de Crohn, ela é uma doença que se baseia principalmente em cirurgias, anti-inflamatórios, imunossupressão. Tem um grupo de pacientes que tem uma doença super grave, com necessidade de fazer colectomias, apresentam fístulas, uma qualidade de vida bastante comprometida. E se vocês olharem aqui, a doença de Crohn, ela tem uma representatividade, né? Embora seja um grupo, uma quantidade infinitamente menor, cerca de 7 vezes menor do que a esclerose múltipla que a gente está mais acostumado. Então, esse é o trabalho do Richard Burt, que, na verdade, ele fez uma análise de 24 pacientes com doença de Crohn, né? A idade média de duração era 10 anos, e, na verdade, ele fazia com seleção positiva e com ATG, né? Então, ele mostrou que, na verdade, a probabilidade do indivíduo ficar sem tratamento foi de 90% em 1 ano, 60% em 2 anos e cerca de 20% em 5 anos. O mais importante disso é que quando os pacientes recaíam, eles tinham menos chance de ficar refratários. Então, esse é um outro trabalho, que, na verdade, é um outro grupo, em que ele faz seleção positiva, mas sem o ATG, né? E ele mostrou que, na verdade, existia, sim, remissão endoscópica e remissão clínica. E o trabalho que foi os resultados daquele grupo randomizado, que é o do ASTIC, que fez um trabalho randomizado comparando indivíduos que iam para transplante e faziam a melhor terapêutica. O curioso desse trabalho, para vocês prestem atenção, é que todos os pacientes eram mobilizados. Então, todos os pacientes recebiam 2 dias de 2 gramas de metro quadrado de ciclofosfamida. E só depois disso que eles randomizavam para fazer um protocolo que nós conhecemos muito bem, que é a ciclofosfamida 54 dias, ATG, sem seleção, né? E observava isso depois de 1 ano. O resultado que ele mostra é que, na verdade, você tinha uma diminuição dos indicadores, que é esse CDA1, que é índice de atividade de doença de Crohn, que acontecia até um pouco depois da mobilização, mas só que ela não tinha uma significância estatística. Então, na verdade, o resultado desse trabalho é que o transplante assim desenhado não teve nenhum benefício. E, de novo, quando você... Então, ele chega à conclusão que não houve estatisticamente diferença, nenhuma proporção entre indivíduos que tinham esse indicador menor que 50 em 3 anos. Então, aparentemente, ele não teve relevância. E como eu falei para vocês, você vê o trabalho e vê as críticas ao trabalho. E o Richard Burt e o Milton Ruiz escreveram uma carta chamando algumas atenções sobre esse trabalho. Esse trabalho não é um trabalho randomizado comparando Crohn com o tratamento conservador, porque todo mundo recebeu 2 gramas 2 vezes, que não é pouca coisa, na mobilização. Então, a avaliação não era o transplante contra isso. E sem contar que o indicador, o deadline dele não era adequado. Então, eu fiquei... Quando a gente começou a desenhar o nosso transplante, o nosso protocolo, receber uma publicação dessa foi ruim, mas foi muito também tranquilo as críticas ao trabalho. E também uma coisa que vocês devem ter chamado a atenção, que esse protocolo que foi feito no ASTIC era sem seleção positiva. Então, só avaliação. E aí, para me acalmar mais um pouco, recentemente, em 2016, esse mesmo grupo ASTIC fez uma avaliação de 1 ano, mais longa. E aí ele mostra realmente há um benefício com o uso do transplante nesses casos, embora também não haja uma avaliação estatística para o caso. Então, é importante fazer um acompanhamento mais longo. E uma coisa que a gente tem aprendido junto com o nosso protocolo é como melhorar a segurança do transplante autólogo. Assim como a Brina falou que o transplante falciforme é diferente do transplante, o transplante de Crohn é diferente dos outros transplantes em doença autoimune. Os pacientes chegam colonizados, com fístulas, têm dificuldade, eles usam corticoide muito tempo, então eles têm deprivação de insuficiência adrenal. É um paciente muito mais difícil do que a nossa experiência anterior com esclerose múltipla. Então, existe protocolo já de profilaxia com antibióticos mais pesados durante a neutropenia, etc. Então, é só para mencionar, então, que a gente tem maior risco, tem algumas coisas que a gente tem que avaliar.
Então, só para mencionar um pouco da propaganda do grupo que a gente trabalha, né? Como vocês veem, na verdade, são várias pessoas, é uma publicação já antiga, mas que foi o início, foi, na verdade, o coroamento inicial e que incentivou essa iniciativa que foi feita pelo Júlio Voltarelli, que foi a nossa experiência em esclerose múltipla, publicado no BMT em 2009. Na verdade, o trabalho, ele basicamente comparou 2 esquemas de condicionamento, não vou entrar em mais detalhes, tá? Você tem a publicação, mas era avaliar o BIM, que é um procedimento, um protocolo muito mais tóxico do que a ciclofosfamida. E nós chegamos à conclusão que você conseguia, mas olha só como a gente fazia, tinha muito paciente secundária progressiva. Como todo protocolo que está a se iniciar, a gente pega os pacientes muito ruins. A gente vem aprendendo que esses pacientes se beneficiariam muito pouco com isso, embora alguns se beneficiaram sim, mas a gente já procurou um grupo muito difícil. Mas o resultado do trabalho, basicamente, é que a gente conseguia ter o mesmo resultado com um protocolo menos tóxico e menos agressivo que a ciclofosfamida, 200 mg dose total. Então, essa foi a nossa experiência. Então, vou pular um pouquinho. Aqui também é uma publicação que a gente contribuiu junto com o Marcelo Pasquini, que é a experiência de vários centros. Na verdade, era o grupo da América do Norte e Sul, que nós contribuímos com vários pacientes. Nós, quando a gente fala, só pacientes brasileiros. Então, vou falar rapidamente do nosso projeto. O projeto PROAD é um projeto governamental, que, assim como o grupo da Anemia Falciforme, também aprovou o transplante autólogo para pacientes que são refratários a terapias convencionais e que têm usado pelo menos um anticorpo monoclonal. Então, o objetivo era a gente avaliar qual seria o benefício desse protocolo para esses pacientes e, realmente, nesse paciente com a infusão de linfócito T através da seleção positiva de CD34. Então, basicamente, a indicação, como eu falei, os critérios de inclusão, né? O protocolo é basicamente o que nós usamos para os outros, né? Quer dizer, então a gente faz sim seleção, a gente faz sim ATG. Então, é uma imunossupressão bem intensa. Nós tivemos uma dificuldade, não é fácil você conseguir os pacientes para o transplante. Não sei se o Milton tem uma experiência mais ou diferente, mas de 15 que a gente avaliou, junto sempre com um gastroenterologista independente, basicamente ficaram 4, ou ainda está em avaliação alguns, quer dizer, ou eles não têm condições, ou os pacientes ficam muito inseguros, e também surgem novas linhas terapêuticas, essa é uma verdade. Então, a decisão pelo transplante é uma coisa que às vezes demora meses para acontecer, né? E isso é bem verdade. Mas a gente já tem a experiência de 3 pacientes, né? São pacientes jovens, como vocês veem aí, mas muitos deles com uma história de muito tempo, assim, eu faço transplante, sou oncohematologista, mas eu acho as histórias dele muito tristes. São pessoas que não comem, que às vezes um deles estava internado semanas no hospital, utilizando nutrição parenteral, né, com várias linhas de tratamento. Uma aqui, por exemplo, que tinha uma colectomia total, uma fístula retovaginal. Opa. E também era a nossa primeira pergunta, saber como é que seria a mobilização, como é que seria a seleção. Essa parte de terapia e manipulação celular foi bem tranquila, assim como a pega desses pacientes. Então, o protocolo não tivemos nenhuma complicação na mobilização, a seleção foi perfeita também, o grupo que trabalha com isso está aqui presente, mas todos os pacientes nós tivemos uma complicação no pós, seja uma neutropenia febril, seja infecção por BK-vírus, seja infecção por KPC. Todos eles, felizmente, não teve nenhum que implicou em óbito, mas são pacientes que não ficam 3 semanas no transplante autólogo, eles geralmente ficam um período muito maior. Bom, isso aí não vai dar. Não, obrigada. Antes de tudo, parabéns pela sua apresentação, ela foi bastante elucidativa. Como comentário, como o Nelson solicitou, uma das coisas importantes que acreditamos em doença autoimune, pelo pouco que nós estamos acompanhando, e principalmente que vimos em Chicago, é que cada doença autoimune é diferente da outra. Nós temos observado isso nos pacientes lá, e principalmente em relação à doença de Crohn. Nós
fizemos esse comentário que você citou no JAMA, e alguns aspectos são realmente importantes, que citamos em relação à dose específica do regime de mobilização e os aspectos relacionados ao desfecho clínico inadequado que o ASTC propôs. Então, esse foi o principal aspecto que nós citamos. E podemos dizer com absoluta certeza hoje, com a publicação próxima que tem de 14 pacientes, que o impacto clínico nesses pacientes em relação ao índice de atividade da doença de Crohn é extremamente importante. E o mais importante, a qualidade de vida desses pacientes. Nós temos várias dúvidas. Hoje estamos no 23º transplante em doença de Crohn, uma proposta de 50 pacientes, que na realidade ainda temos dúvidas em relação de como selecionar o paciente. Alguns pacientes com colectomia total, eles vão pior do que aqueles pacientes que não submeteram. Então, o aspecto da presença do gastroenterologista na avaliação e os antecedentes prévios cirúrgicos são muito importantes. As complicações são frequentes nesses pacientes. Uma das dúvidas que nós tínhamos em relação a colocar os pacientes no transplante era se aqueles que tinham colostomia deveriam ir ou não para transplante do ponto de vista de que poderia ser mais uma porta de infecção e uma evolução inadequada. Nós hoje temos certeza, com publicação de mais 2 casos, que a colostomia não interfere em absolutamente nada na evolução do transplante. Hoje temos 4 casos com colostomia. Outro aspecto é em relação à idade dos pacientes. Nós temos 2 pacientes com menos de 16 anos de idade, porque a doença, a hematologia não conhece muito a doença, nós passamos a conhecê-la há 4 anos, é extremamente grave. É uma doença mutilante, em que a pessoa não tem nenhum tipo de qualidade de vida, nem ponto de vista social, sexual, nem absolutamente nada de perspectiva para frente, às vezes pior do que uma doença neoplásica. Então, esses pacientes, principalmente, têm desenvolvimento no atraso ponderostatural e são pacientes que, na realidade, não têm perspectivas e muitos deles, as crianças, já estão colostomizadas. Então, é uma doença extremamente grave e esses pacientes são de uma evolução extremamente difícil. E a gente sabe, com a seleção, como vocês colocaram, que é a mesma que a nossa de seleção, é um dos aspectos mais importantes. E muitos vão recidivar. De 23, nós já temos um paciente que não teve remissão endoscópica. E um dos aspectos que nós estamos observando é que remissão endoscópica tem há 1 ano após, que é uma tese de mestrado de um nosso orientado, que foi feita. Então, nós sabemos que a remissão histológica, até o momento, não tivemos em ninguém. Isso quer dizer que a doença está aí. Provavelmente ela pode até voltar. E o que fazer, a gente não sabe ainda. Em todos os casos, parabéns e obrigado pela oportunidade que o Nelson me deu, por ter me colocado que eu provavelmente não falaria nada. Um abraço, muito obrigado. Eu tenho certeza que você falaria se eu não falasse nada.